Olá, exploradores do conhecimento! Eu sou Heitor, seu apresentador, e bem-vindos ao canal O Descubra Agora. No vídeo de hoje, vamos abordar o fascinante Chonovisor. Descubra agora. Chonovisor. Bem-vindos a este episódio de Histórias Ocultas. Hoje, discutiremos o Chonovisor, um dispositivo criado pelo padre Pellegrino Ernetti, que supostamente está armazenado no Arquivo Apostólico, anteriormente conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano, na Itália Central. O Chonovisor é um aparelho que, aparentemente, foi construído em 7 de outubro de 1954 pelo monge beneditino e padre católico romano, padre Pellegrino Ernetti, e 12 cientistas da Itália e de outros locais da Europa. Entre os 12 cientistas que ajudaram a construir o Chonovisor estavam o físico italiano, Enrico Fermi, e o arquiteto espacial alemão, Wernher von Braun. O Chonovisor foi desenvolvido para funcionar como um mecanismo de observação temporal capaz de ver o passado. O padre Pellegrino Ernetti afirmava que podia observar o passado com a Tempus Machina, ou máquina do tempo, que supostamente havia inventado. No entanto, a existência do Chonovisor nunca foi comprovada ou verificada. No livro O Chonovisor do padre Ernetti, a criação e o desaparecimento da primeira máquina do tempo do mundo, escrito em 2 de março de 2000 por Peter Krasa, são apresentados detalhes extensivos sobre o Chonovisor. Informações adicionais sobre o Chonovisor são apresentadas no livro O Novo Mistério do Vaticano, publicado em 6 de fevereiro de 2002 pelo padre François Bruni, que era um amigo próximo do padre Pellegrino Ernetti e acreditava verdadeiramente que o Chonovisor era uma máquina do tempo autêntica. O padre Pellegrino Ernetti ajudou a construir o Chonovisor e era um monge beneditino treinado da Ordem de São Bento, um polímata e exorcista católico. Ernetti manteve o dispositivo oculto dos outros monges e padres católicos romanos até abril de 1962, quando confidenciou ao padre católico romano francês conhecido como padre François Bruni e lhe contou que 12 cientistas, incluindo Enrico Fermi e Wernher von Braun, haviam ajudado no desenvolvimento do Chonovisor. O Chonovisor era composto de raios catódicos, antenas e metais como alumínio e cobre, que recebiam sinais sonoros e fotônicos em todas as frequências. Eficazmente, o Chonovisor permitia a uma equipe de cientistas documentar eventos do passado, incluindo a crucificação de Jesus Cristo, o ditador italiano Mussolini e o imperador francês Napoleão I. Além disso, cenas do Império Romano foram observadas. A máquina do tempo era, portanto, utilizada para validar os ensinamentos de Jesus Cristo e da Bíblia Sagrada, proporcionando um olhar direto nos eventos passados na Terra durante o Império Romano. A existência do Chonovisor foi detalhada no livro O Novo Mistério do Vaticano. Em 18 de setembro de 1962, durante uma viagem de barco pelo Grande Canal em Veneza, no nordeste da Itália, o Chonovisor foi mencionado a Bruni por Ernetti. Assim como Bruni, Ernetti era bem versado na história das línguas clássicas, o que facilitou a conversa. Mas logo Ernetti direcionou a conversa para a ciência ocidental. Na busca por confirmar os eventos da Bíblia Sagrada, o padre Ernetti afirmou ter acesso à verdade por meio do Chonovisor. O conceito desse dispositivo de observação temporal não era de uma máquina do tempo que transportasse humanos para o passado, mas sim de um portal visual para o passado, que mostrava eventos históricos na Terra e poderia, portanto, ser usado para revelar a verdade sobre a Bíblia, especialmente nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. Funcionando como uma espécie de televisão, que captava ondas fotônicas do mundo clássico do Império Romano, flutuando no espaço-tempo, o padre Ernetti afirmava ter observado coisas incríveis. Ernetti disse que o Chonovisor tinha várias antenas, 3 das quais eram feitas de metais como alumínio e cobre, e captavam ondas sonoras e fotônicas em todo o seu espectro. O padre Pellegrino Ernetti alegou que ele e seus colegas haviam vislumbrado alguns dos eventos mais importantes da Bíblia usando o Chonovisor. Em 2 de maio de 1972, uma publicação na cidade de Milão, no norte da Itália, chamada La Domenica del Corriere, ou O Correio de Domingo, publicou um artigo intitulado Uma máquina que fotógrafo passado foi finalmente inventada, que foi mostrado ao povo italiano. O artigo da revista alegava ter fotografias de legiões romanas, da crucificação de Yeshua ben Yosef, ou Jesus Cristo, e do testemunho da Última Ceia, da qual o padre Ernetti guardou uma fotografia como lembrança.
O padre Pellegrino Ernetti faleceu em junho de 1994 e afirmou persistentemente que o sonovisor estava escondido pelo Arquivo Apostólico do Vaticano, anteriormente chamado de Arquivo Secreto do Vaticano, para protegê-lo de indivíduos subversivos. A Cúria Romana, ou Corte Superior da Igreja Católica Romana e do Estado da Cidade do Vaticano, declarou em 15 de dezembro de 1988 que qualquer pessoa que utilizasse um instrumento com tais características seria excomungada. O Arquivo Apostólico do Vaticano, anteriormente conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano, é conhecido por abrigar vastas quantidades de conhecimento oculto sobre nosso passado. Por que a Igreja Católica Romana e o Vaticano escondem essas informações? Por que possuem um telescópio de tecnologia avançada do Vaticano? A Biblioteca Apostólica Vaticana é um local de pesquisa para história, jurisprudência, filosofia, ciência e teologia. É muito difícil obter acesso público à Biblioteca Apostólica Vaticana, e tal local provavelmente seria demais para a maioria dos indivíduos, pois muitos dos documentos ali desafiam muito do que é ensinado pela ciência ocidental. Seria possível construir um dispositivo temporal como o sonovisor? Quando o padre Pellegrino Ernetti afirmou ter criado a máquina do tempo, conceitos como lentes quânticas e técnicas precisas de captura de eventos baseadas em eletromagnetismo eram de enorme interesse para acadêmicos americanos e polímatas europeus. No entanto, na ciência ocidental, essa ideia do sonovisor desafia e muda completamente como fomos ensinados a perceber essa realidade e, portanto, não pode ser confirmada. Obviamente, não há evidências corpóreas que possam confirmar a existência do sonovisor, e as inconsistências nas alegações contribuíram para as dúvidas sobre sua autenticidade. Mas se a Igreja Católica Romana e o Estado da Cidade do Vaticano quisessem mantê-lo oculto para protegê-lo do domínio público, como alguém saberia? Muitas pessoas não percebem que, quando o projeto Stargate foi formado pela Agência de Inteligência de Defesa (SDIA), estava diretamente conectado ao sonovisor do padre Pellegrino Ernetti. O incrível projeto Stargate era uma unidade de visão remota do Exército dos Estados Unidos, estabelecida em 1978 na instalação do Exército dos Estados Unidos chamada Fort George, em Maryland, na região do Atlântico Médio dos Estados Unidos da América, pela Agência de Inteligência de Defesa, pelo Instituto de Pesquisa do Exército dos Estados Unidos e pelo CIR International da Universidade de Stanford, na Califórnia Ocidental. Talvez nunca saibamos a verdade completa sobre o sonovisor do padre Pellegrino Ernetti, mas com base na pesquisa, posso definitivamente dizer que ele certamente existiu. Mas alguém se importaria se o sonovisor fosse autêntico? Alguém sequer acreditaria que poderia ser? Como o Arquivo Apostólico do Vaticano é consistentemente mantido fechado, o sonovisor ainda causa especulação hoje, e se essa tecnologia oculta for autêntica, poderia ajudar a salvar a humanidade dos desafios que enfrentamos atualmente. Além disso, o sonovisor pode causar muita controvérsia para as crenças da ciência ocidental e das religiões. Obrigado por assistir a este episódio de Histórias Ocultas. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, e deixe nos comentários quais histórias ocultas você gostaria de ver. Até a próxima, exploradores!